Boa noite, pessoal. É, Aliás, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula nossa, dando continuidade à história do Brasil, né? Na última aula nós abordamos os movimentos sociais da República Oligárquica, né? Da República Velha. Nessa nós vamos falar agora sobre a crise desta república e a Revolução de 30, vai ser onde a gente encerra um ciclo histórico do Brasil. Mas vamos lá, olha só. Retomando alguns pontos, né? No Brasil, a década de 20 é um período de profundas crises econômicas e políticas. A, a crise econômica já é uma crise que já vem desde quando inicia a Primeira Guerra Mundial, porque dá uma queda nas exportações de café, que o Brasil não consegue mais retomar os índices de exportação anteriores, né? Normal guerra, né? Se o Brasil só exporta café, o cara não vai comprar café para atacar no outro, né? Que é a arma, né? Não café. Ou seja, a década de 20 vem um período que já vem de crise. E dessa estrutura econômica, se essas oligarquias se apropriam desses lucros superávites do café, se está em crise esses lucros, essas oligarquias começam a se comer entre si. Ou seja, a crise política é um desdobramento dessa crise econômica. Ou seja, essa crise econômica, como eu falei, já vem crise do café, períodos de inflação e desvalorização da moeda nacional. Que estamos hoje, coincidente, hoje também estamos passando por isso, né? Crise do real, inflação, né? R$ 100 que a gente carrega as coisas na mão, né? Olha que situação. E é uma crise que começa se aprofundar a partir desse presidente aqui, Epitácio Pessoa, a imagem dele. E na política? Na política vai ter três pontos. O tenentismo, que nós falamos da aula passada, vou retomar alguns pontos. A política de Arthur Bernardes e a política do Washington Luiz. Esses três pontos vai culminar na chamada Revolução de 30. Ele vai problematizar esse termo também, revolução. Retomando o tenentismo, né, em Minas Gerais. O tenentismo foram jovens oficiais do exército das classes médias brasileiras que se rebelam tendo como objetivo moralizar e reestruturar a República Brasileira. Vão ser movimentos desses jovens tenentes, né? Que o mais famoso será a figura do Luiz Carlos Prestes, mas vão ter três grandes: a revolta do 18 do Ford, lá no Rio de Janeiro, em 1924 em São Paulo, que São Paulo chega a ser bombardeada, e a figura mais importante do Luiz Carlos Prestes, que ele percorre quase todo o território brasileiro, quase uma longa marcha, para denunciando os males dessa república. Esse é um ponto. O segundo ponto vai ser o governo de Arthur Bernardes, vai ser de 22 a 26. Que lembre-se, ele é um governo que já vem, olha a situação, tem um histórico do tenentismo, e nas cidades, movimento operário, ou seja, greves, manifestações, tudo. Ou seja, esse governo vai ser caracterizado principalmente pela grande repressão e pelo estado de sítio. Ou seja, o estado de sítio é quando, em uma situação, a federação, o país, o governo, retira alguns direitos políticos dos seus cidadãos. Ou seja, um exemplo, ó, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, quem estiver na rua será preso. Um exemplo.
Ou seja, esse é o governo que é caracterizado pelo governo Arthur Bernardes. O segundo governo, lembre-se da crise do café, é o governo Washington Luiz, que também o café não está dando sinais, que nesse governo vai conhecer a famosa crise de 29, que a gente vai abordar nas próximas aulas, que piora mais ainda. E a crise desse governo se dá justamente pela sucessão. Se vocês se lembrarem de 2 aulas atrás, uma das características da República Velha, dessa República Oligárquica, é a política chamada da café com leite. Ou seja, a, a, os dois estados mais poderosos, São Paulo e Minas Gerais, revezavam, alternavam no governo. Ou seja, o Washington Luiz ele era paulista. Pelas regras do jogo, nesse jogo político, o próximo presidente que ele deveria indicar seria um mineiro. Porém, ele rompe com essas regras e indica um paulista, um político paulista, que será Júlio Prestes, que não tem nada a ver com o Prestes Tenente, que vai ser comunista depois. Nessa situação, Minas, a oligarquia de Minas Gerais, rompe com São Paulo e passa a conspirar contra São Paulo. Imagens do Washington Luiz, presidente, e Júlio Prestes. Olha só, e diante dessa situação, Minas Gerais rompendo com São Paulo, o que ela vai fazer? Vai se aproximar de 2 oligarquias também poderosas no país, que era a oligarquia do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Essa união desses 3 grandes estados é criada a Aliança Liberal, que tem propostas para disputar as eleições em 30. Dentre essas propostas, o presidente da Aliança Liberal, para ser candidato, será o futuro Getúlio Vargas. Ou seja, por que Vargas? Vargas, que era um político do Rio Grande do Sul, já era um político conhecido no território nacional. Ele foi governador do Rio Grande do Sul e no próprio governo do Washington Luiz ele chegou a ser ministro da Fazenda. Ou seja, já tinha um rosto conhecido no país inteiro. Propagandas, né, da Aliança Liberal, olha a frase, pelo Brasil tudo. Parece que o Brasil nunca muda, né? Pelo Brasil tudo. Propostas da Aliança Liberal. Entre as propostas, justamente é querer modernizar o país, porque vinha de uma situação que o Brasil extremamente era agrário exportador no café. Entre essas propostas de modernização é industrializar o país, para ver se melhorava a economia, combater a valorização artificial do café. O que era isso? Vocês se lembrarem, lá o convênio de Taubaté, uma das exigências do convênio de Taubaté era que o Estado deveria comprar o excedente de café que não fosse vendido. Ou seja, com isso endividava o café. Aquele exemplo banal. Vamos supor que o Pedro aqui, o professor Pedro, era um cafeicultor. Produzi 100 quilos de café. Só vendi 40. O que o Estado fazia? Comprava os outros 60. Para manter a valorização, os lucros do café. Ou seja, é aquilo lá. Lucros privados, socialização das perdas. Ou seja, quem pagava o ônus era o Estado brasileiro, lógico, o lombo do trabalhador que pagava os seus impostos. Além desse combate à valorização, também tinha o voto secreto. Lembre-se que o voto nesse período era aberto. Também, devido debater questões sociais e trabalhistas, devido àquelas frases de presidentes anteriores, né? Movimento social é caso de polícia, e também o próprio Washington Luiz falou que direito social é caso de polícia. Ou seja, repressão. É a marca dessa década de 30. Dessa década de 20, perdão. E também anistia aos tenentes.
que muitos deles se exilaram para não sofrer a repressão. Nas eleições, porém, Getúlio Vargas é derrotado e Júlio Prestes de São Paulo vence. É aí que começa a conspiração para fazer essa Revolução de 30. Por quê? Uma parte da Aliança Liberal reconhece a derrota. Porém, uma outra parte da Aliança Liberal não aceita e começa a conspirar contra Getúlio Prestes. Ou seja, algo que inédito nessa história do país. Nunca mais aconteceu, né? O que acontece? O estopim, curiosamente, no mesmo ano, o vice-presidente de Vargas, João Pessoa, da Paraíba, que depois vai ter, a capital será em sua homenagem, né, João Pessoa, é assassinado por João Dantas. Hoje sabe-se que foi por brigas pessoais entre eles lá. Relações pessoais que João Dantas assassina. Porém, essa parte da Aliança Liberal conspirativa usa isso e acusa Júlio Prestes. Ou seja, é um estopim para articular essa revolução, que a gente vai chamar agora de golpe. Ou seja, nesse contexto todo, um dos conspiradores, que também era político em Minas Gerais, Antônio Magalhães, fala uma famosa frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, começa a articular para derrubar o Washington Luiz. Ou seja, o assassinato de João Pessoa, ou seja, a Aliança Liberal com setores do Exército incita um levante a partir de 3 de outubro. Esse levante vai ter confrontos no Nordeste, Sudeste e Sul do país. Diante disso, desses confrontos, 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto, proíbem que Júlio Prestes suba ao governo e essa parte conspirativa faz que Getúlio Vargas assuma um governo provisório no dia 3 de novembro de 1930. Ou seja, essa marca, Getúlio Vargas, no dia 3 de novembro, é chamado de Revolução de 30, ou Revolução de 1930. Que esse episódio, sim, marca o fim da República Velha e o início de um novo período. Ou seja, um período que o Brasil começa a dar passos para modernização, industrialização, etc. E esse período é chamado de Revolução. Primeiro, vamos resgatar lá a Revolução Russa. O que é uma revolução ou Revolução Francesa? Existe toda uma mudança social, estrutural, com camadas, com massas de populações se movimentando, se levantando. Ou seja, um exemplo, Revolução Francesa tinha um antigo regime feudal. Com a Revolução Francesa, a França se torna uma nação burguesa e avança para o capitalismo. O Brasil não. O Brasil não. Apesar de modernizar, vai criar indústria, tudo, a gente pode chamar que foi um golpe. Porque justamente a população ficou afastada desses embates. Foi uma articulação entre frações da nossa elite brigando pelo poder. Mudou alguma coisa? Não. Vamos lembrar lá os pilares da formação do Brasil. Quais são? Latifúndio, superexploração do trabalho, monocultura agroexportadora e sociedade patriarcal. Não alterou nada, coisa que eu insisto, não alterou e permanece até hoje, meus jovens. Ou seja, mas oficialmente a historiografia, os professores de história, os livros de história chamam de Revolução de 30. E para nós a gente está mostrando que não tem nada de revolução, é mais um golpe de 30 entre frações da elite. Mas Vargas assume, e isso é importante. Assumindo no dia 3 de novembro de 30, há uma ruptura da história, sim. É o fim da República Velha, que o Brasil só era praticamente agroexportador, e começa um país urbano, industrial, etc. Ou seja,
Aqui é uma imagem de Vargas sendo possado em novembro, lá no dia 3 de novembro. E como eu falei, Vargas assumindo o poder, o que era para ser um governo provisório, ele passa 15 anos no Brasil. Ele fica de 30 a 45 no poder. E sem dúvida, Vargas será uma das maiores expressões políticas do nosso século. Cria conceitos novos, como que vai ser até hoje debatido, que a gente vai debater de populismo, desenvolvimentismo, que a gente vai ver. E também ele vai estar no contexto do entre guerras, que vai ser o tema da nossa próxima aula, né? Que vai ser esse entre guerras, ascensão do imperialismo americano, crise de 29 e o fascismo e nazismo, que serão nossas próximas aulas. Tudo bem? Meus caros, isso é tudo, pessoal. Beijos e abraços e até mais.